Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a subtração com números naturais, ok? Você que não assistiu a primeira videoaula, seria muito interessante que você assistisse, porque você vai compreender um pouco daquilo que nós falamos sobre a adição. Então é interessante que você primeiro assista a primeira videoaula, assista também a videoaula de apresentação para que você possa assim acompanhar o nosso curso de uma forma mais efetiva, mais tranquila, para um melhor aprendizado seu, tá certo? Então vamos lá. Ó. Relação fundamental da subtração. Você já deve ter percebido que o sinal de subtração é esse tracinho aqui. Então, entenda uma coisa. Quando eu digo que 9 menos 5, por exemplo, tá, é igual a 4, eu tenho alguns fatores que são importantes aqui. Que fatores seriam esses? Esse 9, por exemplo, ele é chamado de minuendo, né? Então, você tem aqui o 9 como sendo o minuendo. Então, o 9, ele é chamado de minuendo. Tá certo? Esse 5, ele também tem um nome. Ele é chamado de subtraindo. Então, subtraindo. Tá certo? E esse 4 aqui, ó, ele é chamado de diferença. Chamado de diferença. Então, veja, quando eu subtraio um número A por um número B, e isso implica no número C, então esse A ele é chamado de subtraindo. Esse B ele é chamado de minuendo. E esse C ele é chamado de diferença. Ok? É importante que você saiba disso para que você possa utilizar esse algoritmozinho, que é a relação fundamental da subtração. Que algoritmo é esse, Elias? O algoritmo nos diz o seguinte, que se você tem um minuendo menos o subtraendo, você obtém a diferença, que é a subtração propriamente dita. Certo? Agora, se você pegar o subtraindo e somar com a diferença, você vai obter justamente o minuendo, ok? Por isso que nós dizemos que o número que está subtraindo, ele passa para o outro lado o quê? Somando. Então, esse algoritmo que nós criamos, ou que algum matemático criou aí para você, facilita a sua observação. Então, veja, imagine que você tem aqui uma reta real, né? Nessa reta real, você tem bem aqui o número 20 e bem aqui o número 35. Você pode observar que de 20 para 35 ainda falta quanto? 15. Então, você tem que somar 15 do 20 para chegar no 35. E se você quiser voltar, você tem que voltar quantos? Você tem que voltar 15. Nesse caso, voltar significa subtrair 15. Então, a adição e a subtração, elas estão diretamente ligadas, ok? Outra coisa, quando você trabalha a diferença, que é a mesma coisa que subtração, tá lembrando que diferença e subtração é a mesma coisa. Então, se você trabalhar isso daqui, automaticamente você está trabalhando também a adição, porque você está utilizando essa ideia do subtraindo mais a diferença, tem que dar o minuendo, ok? Tem que lembrar desse detalhe. Então, a subtração e a adição, elas sempre estarão o quê? Ligadas. Não esqueça disso, tá? Então, vamos aqui para as chamadas expressões numéricas. Vem aqui comigo.
Primeiro, o que significa, né, uma expressão? O que significa o termo expressão? O termo expressão tem alguns significados. Pode ser o ato de exprimir. Isso aqui é dicionário, tá, gente? Pode ser também considerado a enunciação do pensamento, né, por meio de gestos, por meio de palavras escritas, ou também palavras faladas. E você ainda pode considerar também como uma simples, entre aspas, o simples, né, representação. Tá certo? Ok? Então veja, você tem a seguinte ideia. Paulo recebeu R$ 30 de mesada. Gastou R$ 3, olha aí, ó, gastou R$ 3 na compra de uma revista. R$ 5 em um lanche na escola. Marcos, seu colega de sala, né, o emprestou ainda R$ 7. Ó. É bom que num enunciado desse você vá grifando o que é importante. E assim comprou um presente de aniversário para seu pai, no valor de R$ 25. Será que ainda sobrou dinheiro com Paulo? Então vamos fazer aqui os cálculos, tá? Então, o primeiro passo. Paulo recebeu o valor de R$ 30. Então, o total recebido por ele é R$ 30. Gastou R$ 3 com a revista. Então, ele gastou R$ 3 com essa revista aqui, ó. O que implica dizer que ele tinha 30, gastou 3, ainda ficou com R$ 27. No segundo passo, ele gastou R$ 5 com lanche na escola. Veja, ele tinha ele tinha 27, né? Só que o lanche custava 5. Então você vai fazer agora 27 menos 5. Então ele ficou com R$ 22, tá certo? No terceiro passo, ele recebeu do seu colega de sala um empréstimo de R$ 7. Então, esse empréstimo, ó, eu estou seguindo a lógica da questão. Esse empréstimo foi de R$ 7. Então, ele tinha 22. Com o empréstimo de 7, ele vai ficar exatamente com R$ 29. Tá? Só que ele ainda comprou um presente para seu pai, né? Então, veja. Quanto foi o presente? 25. Se ele tinha 29 e gastou 25 com presente, ainda sobrou R$ 4. Então, a pergunta era, será que ainda sobrou dinheiro com Paulo? Certo? Então é o seguinte, a sobra foi R$ 4. Logo, nós podemos afirmar, eu gosto muito de redigir o texto, né? Para você entender a ideia. Logo, sobrou R$ 4, tá certo? Veja que é uma questão simples, porque a minha ideia é que você tenha a base para quando formos resolver algumas questões relativas à adição e subtração, você tem a base. Não se preocupe agora em aprofundar o conhecimento. Se preocupe em ter a base, em interpretar essas questões, ok? Vamos para alguns exemplos aqui, ó.
Quais os valores de A, B, C e D nas operações abaixo? Vamos aqui para mais um exemplo, ok? Nesse exemplo, nós iremos trabalhar da seguinte forma. Você tem uma soma que dá 9.105. O que é que vai acontecer? Eu tenho um número x de 4 algarismos, que seria esse cara aqui, ó, tá? Chamando de x, que somado com 5.299 vai dar 9.105. Só que você já sabe que o que tá, se eu tenho uma soma e quero passar essa soma, ou quero separar isso daqui, irei passar esse número para o outro lado, para o outro membro da igualdade, né? Então, esse x ele vai ser 9.105 menos 5.299. Então, eu vou obter aqui um resultado para o x. Esse é o nosso primeiro passo. Essa é a forma mais tranquila de se resolver essa questão, tá? O outro passo é o seguinte. O que você vai fazer? Você vai efetuar essa subtração. 9.105 menos 5.299. Então, veja. 5 não dá para subtrair por 9. Concorda comigo? Porque ele é menor. Então, você vai acrescentar uma dezena, vai ficar 15. Então, agora você pode subtrair. 15 menos 9, obviamente, vai dar 6. Só que como você acrescentou aqui uma dezena, você tem que justificar essa dezena aqui, acrescentando uma dezena, né, ao 9, né? Só que 0 é menor do que 10, porque aqui vai dar 10, ó. Certo? Então, você acrescenta uma centena aqui, porque aqui você tem 10 dezenas. Como 9 mais 1 dá 10, ao subtrair esse 10 por esse daqui, que você acabou de acrescentar a dezena, vai dar 0. Como você acrescentou aqui uma dezena, uma centena ao 0, bem aqui você tem que acrescentar uma centena também, ó. Então, aqui vai dar 3. Só que esse 1 é menor do que o 3 de baixo. Então, você acrescenta uma unidade de milhar, no caso, né? Aqui. Então, você vai acrescentar o quê? Porque você tem 3 centenas embaixo. Então, você vai acrescentar aqui 10 centenas. Obviamente, você vai ficar com 10 mais 1, 11. Então, você vem bem para cá e fica com 11, né? Ó. 11 menos 3, né, vai te dar 8. Como você acrescentou aqui uma unidade de milhar, bem aqui você vem para uma unidade de milhar também, ó. 5 mais 1, 6. Aí você subtrai. 9 menos 6, que vai dar 3. Então, o número A, B, C, D vai ser quem? 3, 8, 0, 6. Onde o A é 3, o B é 8, o C é 0 e o D é 6. Então, A é 3, B é 8, C é 0 e D é 6. Ok? Resolvido o item A. Vamos para o item B. Certo? Vamos mudar um pouquinho esse item B. Vamos tirar esse sinal de mais e colocar um sinal de menos para mudar essa ideia, né? Então, veja. Você tem um número x que subtraído, ou melhor, um número x, esse x aqui, na verdade, vamos fazer o seguinte. Esse número aqui nós não vamos nem chamar de x, né? X vamos chamar esse outro aqui, ó, que é o que eu quero. Então, você tem que o número 10.210 menos x é igual a 6.226, né? Então, aqui eu tenho o minuendo menos subtraindo igual a diferença, certo? Eu vou pegar esse subtraindo, passar para o outro lado positivo.
E a diferença ela vem para cá negativa, é simples. Então, você vai ter 10.210 menos 6.226, passei a diferença subtraindo, porque está positiva, né? Ó. Isso vai ser igual a x, que é o que eu quero. Agora, eu vou ter que fazer o segundo passo. Vamos lá. Vou ter que fazer a subtração. 10.210 menos 6.226. Certo? Segue a mesma regra, preste atenção. Se 0 é menor do que o 6, então acrescento um 10 aqui. Aí subtrai 10 menos 6 vai dar 4. Olha como é fácil. Sempre que o de cima for menor do que o de baixo, acrescenta 10. Tá? Como eu acrescentei esse 10 aqui, vem 1 para cá, certo? Ó, seria relativo a essa dezena. 2 mais 1 dá 3. Esse 1 é menor do que o 3, então fica um 11 aqui. Ó. Então, 11 menos 3, você vai obter o quê? Ó? 8. Tá? Ó, 11 menos 3, 8. Como eu acrescentei esse 11 aqui, que equivale a ter acrescentado 10 nas centenas, eu vou acrescentar 1 aqui. Ó. Então, ficou 3. Só que o 2 é menor do que o 3, acrescenta 10 de novo. Ó. Fica 12. Só que 12 menos 3 vai dar 9. Concorda comigo? Ó? 9. Como eu acrescentei esse 10 aqui também para dar 12, vem 1 de novo para cá. Ok? Que aí já seria a unidade de milhar, né? Então, como 0 é menor do que 7, porque 6 mais 1 é 7, eu acrescento 10 aqui. 10 mais 0 dá 10. 10 menos 7, tá? Você vai obter como resposta 3. Só que aqui você tem um 0, né? Como você acrescentou 10 aqui, você vai acrescentar 1 bem aqui. Vai ficar 1. 0 mais 1 é 1, fica 1 menos 1, que dá 0. Então, o que acontece? O número x que a gente quer, que no caso aí, né, seria o número A, B, C, D, vai ser igual a 3.000, porque o zero não influi, o zero à esquerda, né? 3.984. Então, isso quer dizer o quê? Que o A é 3, ó. O B é 9. O C é 8. E o D é 4. Certo? Então, aqui você encontrou aquilo que ele desejava. Tá certo? Gente, espero que vocês tenham compreendido essa aula de subtração. É muito importante que você exercite com as atividades aí do material de apoio, tá? Para que possamos resolver todas as questões e assim aprimorar o nosso conhecimento, tá? Valeu, aguardo vocês aí no próximo vídeo. Até mais.